Bom dia a todos, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um episódio do Café com a Safra Sul. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultivares ideais para equinos e eu tô aqui com o Walker Ricarte que vai falar sobre esse tema pra gente. Walker, seja muito bem-vindo, obrigada por participar aqui novamente. Obrigado, bom dia Maria Luísa, bom dia a você que está nos assistindo. Para nós é um prazer novamente poder estar aqui hoje nesse cenário rural, né? Isso aí, fala um pouquinho pra gente sobre o Taos. Estamos aqui hoje no Taos Ranch, do nosso amigo Nilson Ricartes, grande Nilson. Nilson foi presidente de associações aí de equinos, juiz e inspetor também de várias raças, né? Foi professor docente, inclusive foi meu professor no curso de zootecnia na matéria de equinocultura. E é um prazer estar aqui hoje, prestigiando, né, fazendo essa externa e falando justamente sobre esse tema, né, de pastagem relacionado aos equinos. Isso aí, vamos falar então das cultivares agora, né? Ok. Walker, quais são as cultivares mais recomendadas para equinos? Olha, hoje dentro das cultivares mais recomendadas para equinos, a gente cita os Cynodons, né, que aí estão os Tifftons, né? A grama também, temos a grama Pensacola, temos também aí depois os pânicos, né? Maasai, o Tamani, o Aruana, o capim Quênia também é indicado, né? São os capins hoje mais são trabalhados. Lembrando sempre que o mais importante é identificar o tipo de solo, perfil de solo da tua propriedade, baixa, média ou alta fertilidade, para poder estar cultivando aquela espécie que mais se adequa ao lugar da sua fazenda, né? Hoje aqui nós estamos em Mato Grosso do Sul, especificamente, a gente tem mais solos arenosos, né, onde a gente trabalha bem aí o Maasai, onde a gente trabalha bem também o Aruana. E aí também temos o capim vaqueiro, que é muito indicado, inclusive é o nosso carro-chefe aí na comercialização para aras, mas é um capim que requer uma adubação, requer um tipo de solo com mais fertilidade. É um capim que já foi comentado, já foi falado em programas anteriores. Bom, vamos focar um pouquinho no Maasai agora, né? Existe um mito relacionando o capim Maasai à mortalidade de equinos. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Olha, surgiram várias conversas, né? Vários assuntos relacionados a essa questão da mortalidade de equinos vinculada ao capim Maasai. Assim, vale lembrar que o cavalo é um animal que ele gosta de pastejar baixo, assim, justamente por conta da forma como ele capta o capim, né? Se a gente pegar o bovino, ele leva a língua, né? Então ele faz esse movimento para captar o capim, e o cavalo ele faz essa mordedura, vamos dizer assim. E o Maasai, ele é um capim que deve ser levado numa altura, vamos falar, em torno de 40 a 50 centímetros de altura, pensando em equinos, né, quando a gente está vinculado a esses animais. Então, muitas vezes o que acontece? Ele é um capim que ele tem alta relação de folha, mas que quando passa a altura de pastejo, ele aumenta a relação de talo dele. E isso entra no trato digestivo do cavalo e causa uma constipação no aparelho digestivo que leva à cólica. Então, o cuidado que nós devemos ter com o capim Maasai para evitar distúrbios que levam os animais a óbito é justamente a altura de pastejo. A grosso modo, o capim deve estar mais ou menos na altura da canela, na altura de joelho, falando grosseiramente, que seria a altura mais indicada para os cavalos. No norte do Mato Grosso, regiões mais próximas aí, vamos falar o bioma amazônico, próximo à área do Equador, nós temos uma alta incidência de umidade, calor, né, índice pluviométrico, que favorece demais o crescimento desse capim. E quando ele cresce demais, ou seja, quando ele passa aí a altura acima de 1 metro, acima de 80 centímetros, ele tende a acamar, ele tende a deitar. Com isso, pode gerar o aparecimento de fungo
que em algum momento também causa distúrbio no aparelho, no trato digestivo desses animais. Isso ainda está em trabalho também. Temos hoje professores como Cláudio Haddad, que vem fazendo alguns trabalhos referentes a essa questão do Maasai, mas basicamente é isso, né? A altura de pastejo e essa questão no norte lá, a incidência de fungos. E por que a gente deve evitar que os cavalos pastejem braquiárias? Bom, nós temos a braquiária hoje é uma pastagem que praticamente predomina nas fazendas, né? É muito comum a gente ter dois tipos, que é a laneiro, a Dictioneura, que é indicada inclusive para cavalo, e temos também a umidícula convencional, que é uma gramínea que ela tolera mais, principalmente as áreas encharcadas. Em relação a essas duas gramíneas, é importante que se observe assim, elas têm baixo teor nutricional e ela tem um grande problema, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, nas áreas mais arenosas, Mato Grosso também, em algumas regiões, que é a incidência do ácido oxálico, que de certa forma ele quelata o cálcio disponível na planta e ele fica indisponível para o animal. Então assim, nas propriedades onde não tem outros tipos de gramínea ou que predominem essas gramíneas, umidícula ou a Dictioneura, é importante que se faça uma boa mineralização dos animais para que complemente essa deficiência que o capim às vezes não passa. No caso das braquiárias, decumbens ou mesmo o marandu, às vezes em situações que o cavalo não tem outro tipo de forragem disponível, ele acaba de alguma forma consumindo essas gramíneas, principalmente a decumbens. Isso pode levar à fotossensibilização e em alguns casos o animal também acaba consumindo bastante as sementes desse capim, que também pode levar à incidência de cólica nesses animais. Então assim, as braquiárias de maneira geral, elas não são assim indicadas quando a gente está falando no caso de decumbens, marandus e outras, e no caso das gramíneas como a laneiro e a umidícula, é importante que se faça uma correção de mineralização desses animais. Walker, vamos entrar então um pouquinho no assunto do piquete, né? O que deve ser levado em consideração na hora de dimensionar o piquete? Quando a gente vai fazer o dimensionamento, quando a gente vai formar uma área, né, o piquete para os animais, depois a gente pode até fazer uma tomada. Aqui nós estamos hoje num período de seca, mas é importante que se observe qualidade da água ou localização da água, a lotação que vai ter, né, que categorias a gente vai trabalhar, se são animais garanhões. Importante na hora de dimensionar o piquete para os teus animais, se observar também, assim, não colocar garanhões próximos uns dos outros, né? Porque isso pode levar a brigas, pode levar a ferimentos muitas vezes graves. A lotação desses animais, quantos animais nós vamos trabalhar, se o capim, né, se a gramínea que vai ser ali plantada, ela vai suportar. Então é importante também que se faça o pastejo rotacionado, que se rotacione. Aqui no Taos a gente faz a rotação de piquetes, respeitando a altura de entrada e a altura de saída conforme a cultivar. Nós temos aqui pânicos, nós temos aqui sínodons, né? Então assim, a gente tem esse cuidado de se observar vamos falar, o período de descanso e o período de pastejo de cada cultivar. Bom, falando em cuidado, né? Vamos falar então sobre o cuidado com a oferta de feno aos animais. Quais devem ser esses cuidados? Olha, é muito comum nessa época agora também de seca a gente fazer a oferta de feno, seja ele feno de mombaça, seja ele feno de zuri, enfim, seja ele qualquer tipo de feno, né, até mesmo de gramíneas como a Tifton, como o próprio capim vaqueiro, o cuidado está muito assim na hora do processo de enfenação. Então é importante que o capim seja pré-secado da forma correta
e que na hora que monte os fardos, esse capim esteja no teor de umidade correto, abaixo aí de 12% de umidade, para que evite a formação de fungos. É muito comum, às vezes, então, aparecimento de fungos por conta de excesso de umidade no centro do fardo, ou né, em meio ao feno. A estocagem também é importante, guardar o feno em local arejado, em local seco, em local que evite também a proliferação de roedores, porque nós temos aí o problema com a leptospirose. Então são esses os cuidados básicos, né, que devem serem tomados na hora de estar ofertando capim pré-secado para os animais. Bom, Walker, nosso episódio de hoje vai se encerrar por aqui, mas eu queria te agradecer mais uma vez por participar novamente aqui com a gente. Maria Luísa, para nós é uma satisfação enorme estar aqui apresentando mais um Café com Safrasul. Espero que o tema tenha sido de interesse, tenha agradado. Caso hajam dúvidas, né, e sugestões, a gente se coloca aqui à disposição de vocês. Temos também os nossos colegas aí que também estão aí para tirar mais dúvidas. Prontamente à disposição também para estar dando suporte. Tá? Novamente, Maria Luísa, agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando hoje, nessa manhã linda aqui, nesse dia lindo aqui no Aras. Isso aí, como o Walker falou, vocês podem entrar em contato com a gente, tirar suas dúvidas, adquirir seus cultivares. Os números estão aí na sua tela e a gente também vai deixar o site disponível para que vocês entrem em contato. O café de hoje vai ficando por aqui, mas eu encontro vocês novamente quarta-feira, 9 horas de Brasília, trazendo a melhor qualidade e também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos!